Grande Andrei! Fala, Breia. E aí, tudo bem? Tudo bom? Já almoçou? Ainda não, daqui a pouco. Te segurei pro almoço, né? Não, mas tá tranquilo. E aí, cara, tudo bem? Tudo bem, cara. Eu tô no meu cafezinho daqui da tarde aqui, então já tô num horário diferente, mas tudo bem. Boa, Inverno já tá. se foi, primavera chegando aqui, daqui a pouco esquenta bem, aí o bicho pega no verão aqui. Cara, aqui faz um calor no verão que você não tem noção. Porque não tem a Sério cultura de mesmo? ter, não tem a cultura de ter o ar-condicionado que a gente tem no Brasil. Provavelmente faz o mesmo calor do Brasil na época do verão, só que não tem cultura de ar-condicionado. Cara, você sofre aqui. E Breia, aqui do lado da minha casa, vai ter na quarta-feira da semana que vem a reunião do Biden com o Putin, cara. Então tá aqui tudo que é esquadrão antiterrorista aqui, aqui do lado. Vou soltar Nossa. uns fogos de artifício. Toma cuidado. Ô, Andrei, se apresenta para o pessoal. Acho que o papo vai ser legal aqui de a gente falar sobre dois assuntos que você fala muito, que eu acompanho, que é falar sobre criptos e falar sobre investimento internacional, né? Mas queria que você se apresentasse aí para o pessoal, primeiro, para quem não te conhece, por acaso ainda. Tudo bem, sejam muito bem-vindos aí. Temos 157 pessoas aí. Se vocês gostarem desse conteúdo, os convido a já sentarem o dedo aqui nesse coraçãozinho aqui. E eu vou fazer aqui, vou mandar um aviãozinho para 5 pessoas falar com o Breia. Mas eu estou falando aqui de um país onde faz, como comentário aí, calor uma semana por ano, que é na Suíça. Nós temos aqui várias montanhas aqui ao lado, mas eu moro em Genebra, que fica no Vale. Uma cidade belíssima, recomendo a todos a virem participar. Já moro aqui há quase 10 anos, constituído família. Trabalhei durante quase 10 anos no JP Morgan, fazia gestão das fortunas das famílias mais ricas aqui. Sou licenciado pelo CFA, esse quadrinho aqui que eu ostento com bastante orgulho, gosto bastante dos conhecimentos passados por eles. Recomendo a todos que gostariam de um dia para trabalhar no mercado financeiro, que aprendam que vale a pena, apesar de todo o esforço. E hoje tenho a minha própria empresa fundada aqui na Suíça, que se chama Nuse, onde a gente provém educação e consultoria financeira, ajudando os brasileiros a investir no exterior nas diferentes classes de ativos. Um grande abraço para o Otto aí e o Paulo que está aqui com a gente também. Boa, tem um monte de gente boa aqui, né? Depois eu vou querer perguntar para você sobre o CFA, que é uma certificação. O pessoal eu acabei falando de carreira no mercado financeiro, e muita gente me pergunta muito sobre as certificações. Acho que era legal depois você falar sobre o CFA, mas assim, a gente tem alguns assuntos bons aí para tratar. Quer escolher se quer começar por criptos ou se quer começar por investimento internacional? Vamos começar por carreira. Se não sei se tem um pessoal Tá perguntando aí, o bom. que você acha? Vamos lá, tem gente perguntando do CFA. Eu sei falar sobre o CFP, né? Eu gostaria que você falasse a tua experiência no CFA e para que serve, como o mercado reconhece, para quem quer fazer qual tipo de carreira. Então, uma coisa que é diferente do Brasil para cá é que no Brasil você é obrigado a ter uma série de certificações para trabalhar na indústria financeira. Seja o CGA para ser Portfolio Manager, CNPI para ser analista, recomendar recomendação, o CFP para você fazer essa gestão, uma série de analista, AAI, né, que é autônomo, como é que é? Agente autônomo. A gente é Aqui autônomo. é diferente. Nos Estados Unidos, alguém falou do Series 65. Nos Estados Unidos tem uma série de licenças que você precisa pegar com a FINRA, que é o regulador lá. Aqui na Suíça ainda não, certo? No Reino Unido tem o FCA, aqui a FINMA, que é o nosso regulador, ela ainda não exige isso ainda, pode ser que mude. Então, a cultura de ter certificações assim, diversas não é tão conhecida, não é tão comum, mesmo para quem trabalha no mercado financeiro. Os próprios bancos provêm muitos treinamentos, né, ao longo do tempo. Fui para, por exemplo, o JP Morgan me mandou aqui, ó, a canequinha aqui, eu trabalhei no JP Morgan durante muito tempo, ele mandava muitas vezes para Nova York, então morei quase, sei lá, 4 a 6 meses da minha vida em Nova York só em treinamentos. Então, eles são constantemente treinando as pessoas. E então, quando a pessoa passa para fazer uma certificação, as mais conhecidas acabam sendo o CFA, o FRM, que é de Risk Management, o CAIA, que é de Alternatives, mas o CFA é o mais comum que as pessoas buscam ter. E o CFA não é para todas as carreiras em mercado financeiro, não. É na área de investimento. Se você busca fazer mergers and acquisitions, se você busca fazer private equity, esses tipos de carreiras não faz sentido você ter um CFA, porque o CFA ele vai te ensinar a investir.
Aí vai fazer você fazer gestão de portfólios, etc. e tal. E ela acaba tendo um enfoque muito grande nessa gestão de portfólio em si. E aí o ponto por que ele é tão valorizado é simplesmente pela sua dificuldade, de uma maneira geral. Não é que seja difícil, Bre, é porque é muita coisa. É muita coisa para fazer, para você estudar. É uma prova de 180 questões, se não me falha a memória, nos 2 primeiros níveis, com A, B e C. Então, em teoria, você tem 33% de chance de acertar. E mesmo assim, dos que começam aos que terminam e que são aprovados, cerca de 10% somente terminam esse processo inteiro. Sendo que aqueles, grande maioria que começou, já são capacitados, já tem graduação, já trabalham na indústria. Então, é algo que ele acaba sendo bastante valorizado para quem quer entrar nesse ramo. Legal. E quem quiser depois tirar mais dúvidas a respeito do CFA, de como estudar também, é só seguir o André, ele pode dar algumas sugestões. Aqui a gente tem um CFA também, que é o Ragazzi tirou mais recentemente. Mas acho que a certificação é hoje, para mim, uma certificação que talvez se eu tivesse em outra época da minha vida, eu com certeza estaria fazendo, né? Mas agora estou aqui na função 100% voltada para a Nord, empreendendo, não vou conseguir me dedicar a outra coisa. Mas com certeza é uma certificação que eu acho que em algum momento pode ser que até que eu faça. Queria falar então sobre 2 assuntos, né? 2 assuntos que você domina muito aí, que é o investimento internacional. Tenho provocado as pessoas nas últimas semanas a respeito do que tem acontecido com o câmbio, né? É engraçado que as pessoas, quando o câmbio começa a subir, elas tendem a achar que vai subir para sempre, e elas têm a sensação de que elas deveriam ter comprado antes. Quando o câmbio começa a cair e quando o Brasil passa a ser, o brasileiro começa a voltar a ter otimismo, a percepção é de que o dólar vai continuar caindo e que existe um momento certo onde que você vai poder comprar aquela moeda mais barata, né? Qual que é a tua visão em relação a isso, né? De como que o brasileiro deveria encarar o investimento em dólar e até você poder dar um background, passar um pouco da tua experiência de como que as pessoas das grandes fortunas, né? Como que elas diversificam globalmente os recursos? Hashtag vai ter Disney, né? Eu já até vi. Então, isso é um caso muito claro de como nós somos ineficientes na nossa capacidade de pensar sobre investimentos. Nós sempre tentamos acertar o ponto preciso de entrada de coisas e que mostra que na grande maioria das vezes você vai errar, você vai quebrar a cara se você tentar achar um timing correto. Por isso que existe a expressão, é melhor você estar no mercado por longo prazo do que tentar fazer o timing. It's better time in the market than timing the market. Na expressão em inglês que existe isso. Então, moedas, de uma maneira geral, elas são voláteis, uma classe de ativo uma das mais difíceis para você encontrar um preço exato numa data exata. O que você pode se ater são alguns fundamentos que determinam variações de moeda, certo? Um negócio muito interessante, tem um gráfico que o JP Morgan sempre fazia, é que ele pegava as moedas de diferentes países e mostrava que, corrigido pela inflação, certo, de cada um desses países, a moeda sempre tende a retornar à média, certo? Em comparação à inflação dos Estados Unidos. Então, no caso, por exemplo, por que a moeda brasileira ela tende a se desvalorizar versus o dólar? Por que o dólar tende a subir constantemente? Nos últimos 10 anos, subiu em 9 anos, né? Por que isso acontece? É porque o Brasil é ruim? Tá, beleza, mas em qual sentido? Porque nós temos uma inflação muito maior do que a americana. Algo muito simples de se entender. Inflação é o quê? Os preços sobem. Inflação, tu ganha menos dinheiro, tu compra menos com aquele teu dinheiro. Perde o poder de compra daquela moeda. Exatamente. Então, o que significa perder poder de compra? Quer dizer que ela se desvaloriza. Então, se desvalorizar, o dólar tende a subir. Só que, às vezes, vão haver picos periódicos para cima e para baixo, com euforia ou pânico. Certo? Achei muito legal o post que você colocou da pessoa na rotatória, lá na porta rotatória, sem sair do lugar, correndo atrás do rabo, né? Então, ano passado, o ano de 2020, primeiro, a aceleração do dólar, ela começou desde 2019, certo? O fim do período do governo Dilma bateu 4, aí depois veio o Temer, caiu.
caiu, e aí com a eleição do Bolsonaro caiu ainda mais, só que em 19 começou a subir, junto com a Bolsa, que foi curioso, normalmente é inverso, quando um sobe o outro cai. Mas tanto o Ibovespa como o dólar estavam subindo naquele ano. Primeiro, porque uma confiança na reforma da Previdência que teve, de todas as pautas que viriam. Só que os juros estavam caindo muito forte no Brasil e já havia uma percepção mundo afora que uma recessão viria. Então o mundo estava tirando dinheiro dos emergentes do ponto de vista de investimentos. 2020 a gente já sabe o que aconteceu de coronavírus, exacerbou, e o Brasil entrou numa tempestade perfeita de crise política, monetária e sanitária e fiscal. E isso chegou a patamares de muito estresse, né? 5,96 quando bateu o dólar, né, na segunda metade do ano passado. E aí o que era o mercado? O mercado com muita preocupação em todos os lados, uma tempestade perfeita. Agora, na virada desse ano, as coisas, o pêndulo volta. Então, todas as preocupações que tinham, o PIB repreendendo positivamente, um superávit histórico agora, eu não sei se travou aí, uma correção da política monetária do Banco Central, corrigindo o que ia muita gente dizendo, essa taxa de juros está muito baixa, o Banco Central subindo e sinalizando que vai subir, certo? E uma apaziguada no cenário político, onde o Centrão agora toma o Congresso e, em teoria, se alinha ao Bolsonaro para aprovação de reformas. Então, é um cenário perfeito, voltando o pêndulo mais uma vez. Só que esse pêndulo, ele faz isso, só que o centro dele, majoritariamente no longo prazo, acaba sendo inflação. Então, a inflação brasileira bateu 8,06% ontem nos últimos 12 meses. A inflação americana bateu agora o core próximo de 3, entre 2,5 e 3. Então a inflação brasileira é muito maior do que a americana. Então não faz sentido você começar a imaginar que esse pêndulo vai continuar subindo consistentemente, porque se isso acontecesse, se o real se valorizasse muito, do ponto de vista global, você fala, olha, o real está muito caro, então vou conseguir comprar pouco real com o meu dólar, e quando eu chegar lá, os preços estão muito altos, porque teve muita inflação, então é mais caro ainda. Então não faz sentido, é melhor mandar para Taiwan, para o México, onde tem uma correção. Então, porque o dinheiro ele é volátil, ele vai de um lado para o outro onde tiver as melhores oportunidades. Então, o que falta da gente vir daqui para frente é uma continuação do que a gente está vendo. Seria importantíssimo se os políticos pararem só de falar. É difícil, mas se parassem só de falar e falar, vamos entregar PL da Eletrobras, reformas e assim por diante, para a confiança voltar cada vez mais e o dinheiro voltar, normalização da política de juros do Brasil, que seriam esses fatores positivos, mas a gente ainda não sabe. E aí, voltando à tua pergunta inicial, a maneira que você faz isso, do ponto de vista hoje, é uma coisa que eu sempre bato há meses. Não faz sentido você botar tudo numa caixinha, em nenhum lugar. É loucura você pensar um negócio disso. O Brasil ele acaba tendo uma limitação de não abrir tanto a investimentos estrangeiros porque o real não é conversível. Você não consegue ainda ter facilmente contas em dólares, em euros, em libra esterlina, assim por diante. Qualquer outro país onde a moeda é conversível, você consegue ter isso. E, consequentemente, você poderia investir com seu dinheiro dentro do Brasil em ações da Apple, em ações da Microsoft. Hoje não, você precisa mandar dinheiro para fora para fazer lá. Certo? Mas, mesmo assim, ainda é fácil você fazer isso. Você consegue fazer a abertura de contas em questão de minutos, fazer aportes e trazer uma proteção caso as coisas não deem certo no Brasil e se posicionar onde é a maior economia do mundo com as melhores empresas do mundo. Então, você colocar todos os ovos... Quando o dólar estava 5,96, é errado botar lá fora? Era. Quando está 5,05, é errado botar tudo lá fora? Também é. Você tem que encontrar um meio termo de equilíbrio, que aí você encontra os melhores resultados. Boa. Assim, hoje o que você diria para uma pessoa física que está começando no mercado, quanto que você acha que deveria ser uma referência de quanto ter, né, de dinheiro lá fora? Mais ou Vamos menos. lá. Sempre cada pessoa, cada caso é um caso. Eu diria, por exemplo, se eu morasse no Brasil, hoje eu moro fora, eu tenho absolutamente zero do Brasil, nunca investi no Brasil morando fora por conta que é praticamente impossível para mim, um não residente, não investir no Brasil. É muito complicado, porque é por conta das regras locais. Mas se eu morasse no Brasil, eu acredito que eu teria cerca de 40% do meu patrimônio líquido investido no Brasil e uns 60% fora. Se eu estivesse começando, é óbvio que eu não começaria com 60% lá fora, eu começaria pouco, para vocês se habituando a como funcionam essas estratégias de investimentos. Legal. Então, hoje nem a ADR, você morando aí, você pode investir, não pode comprar ADR de empresas brasileiras lá nos Estados Unidos?
Sim, poderia. Aí poderia sim. Porque é em dólar, é tudo lá fora, mas vejo oportunidades em outros lugares melhores. E vejo você também falando muito sobre ETFs, né? Assim, acho que ETF é um negócio ainda muito recente no Brasil. Pouca gente faz gestão através de portfólios até completos, como se faz nos Estados Unidos, através de ETF. Como que você vê esse mercado? Como é que você usa essa estratégia para gerir o seu portfólio dos clientes? Como que você acha que o brasileiro aqui poderia começar a investir em ETFs, principalmente para aquelas pessoas que estão procurando investir fora, né? Que pode ser um bom caminho. Claro. Eu acho muito positivo e o Brasil está melhorando nisso com o advento dos ETFs das BDRs. Isso já vai começar a possibilitar ainda melhores estratégias de investimentos para as pessoas que não querem investir lá fora. Uma coisa que... O Jonathan, um abraço para ele aí. Uma coisa que é interessante... Jonathan e o Lucas Pitt passaram aqui. Grande abraço. Pitt aí também. Uma coisa que é interessante, lá no próprio JP, Breia, para tu ter uma noção, as carteiras eram muito grandes, né? Só em tamanho de assets under management passava de 2 trilhões de dólares. Então se utilizava muito ETF, muito, porque quando você vai fazer estratégias de investimento administradas, será que foi eu? Travou aí. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Pronto. Então, cada trade mudança na carteira são alguns bilhões. Então, muitas vezes, poderia mover o mercado, certo? Então, acabava se utilizando muitos ETFs, certo? Muito ETF, porque se deram conta que a gestão ativa para mercados muito consolidados, mercados muito eficientes, era muito gasto para pouco alfa, ou quase nenhum alfa, certo? Então, o mercado se deu conta que você conseguia atingir o alfa através de uma gestão ativa na alocação dos ativos, nas classes dos ativos, na parte satélite versus central, utilizando instrumentos passivos. Então, hoje, como o número que o Jonathan falou, 11 mil, que o número que eu tinha, pelo menos do ETFDB, eram 2.400 ETFs nos Estados Unidos. E aí, poxa, você consegue ter o seu core, que é o S&P 500, por exemplo, mas você consegue ter coisas mais nichadas. Você vai pegar um ETF de small cap value. Olha que bacana um negócio desse. Que é uma... Opa, derrubou o negócio. Que é uma maneira de você apostar na recuperação econômica americana, que é os dois, né? Value e small cap. Bacana, você consegue fazer isso. Então, você consegue fazer essa alocação de portfólio com coisas super baratas. Você vai pegar, sei lá, 0,5%, 0,4% por ano, total, sem taxa de performance. Então, esse eu acho interessantíssimo, utilizo bastante nos meus clientes hoje que eu tenho de consultoria. A gente é um dos principais veículos que acaba utilizando na alocação dos investimentos e tem muito potencial de crescimento ainda. Você gosta, assim, para o brasileiro, né, investindo aqui, quer dar os primeiros passos aí fora, você acha que além do IVBB11, que é o Compra o S&P, tem mais algum outro ETF que já é listado aqui no Brasil que você acha que é legal, assim? O de Nasdaq, recente, que lançaram. Você gosta de Nasdaq? Sim. Inclusive também tenho na minha carteira. Eu não sei de cabeça todos os que foram colocados no Brasil, né? Eu sei que tem esse, o China 11, alguns aí, mas eu não sei todos. Não sei muito para te dizer, mas é interessantíssimo, porque aí pensa só. Quando você está pensando na criação de um portfólio, normalmente eu gosto muito de começar lá do ponto lá de cima, fazer uma análise top-down. Então, você para pensar quais são as maiores economias do mundo, quais são as economias que estão crescendo mais nesse momento, quais são as economias que são mais livres, que têm as melhores empresas. Então, você começa a pensar, a ter uma ideia geográfica de alocação do seu portfólio para o longo prazo. Aí você fala, qual é a situação atual? Onde que tem mais oportunidades e risco? Então, você começa a pensar numa parte mais tática do que estratégica. E aí você chega a entrar, quais são os setores dentre aquelas economias que estão crescendo mais? São as small caps ou são as large caps? Então, quando você pensa assim, fica mais fácil entender se China 11 faz sentido ter dentro da tua carteira, porque segunda maior economia do mundo, é a que mais cresce, mas por outro lado tem um grande risco, que é o governo intervindo fortemente nas maiores empresas. Então, gosto. Teria a maior parte da minha carteira nisso aí? De jeito nenhum. Quanto que eu deveria ter? Aí depende de cada um da situação.
Nasdaq, por exemplo, são as maiores empresas dos Estados Unidos, fazem parte da Nasdaq, né? As FANGs, o último número que eu vi era próximo de 22% do S&P 500. Então a Nasdaq, o QQQ, não sei como é que eu chamo o ETF aí no Brasil, nesse momento está muito atrativo? Não tanto, perdeu um pouco aquele apetite que tinha no ano passado. Por quê? Porque a economia está recuperando. Mas em 3, 5 anos, com certeza vão ser, ao meu modo de ver, vão crescer mais do que as outras, porque o crescimento de lucros ali são exorbitantes. E quem é acionista se preocupa muito mais com o crescimento de lucros. Então, tenho dentro da minha carteira e entra a partir dessas análises, fica muito mais fácil de entender quanto você deveria ter. Se eu não me engano, acho que saiu com o nome de NASD 11. Se eu não me engano, o pessoal que estiver assistindo aí e quiser me ajudar com essa dúvida, eu vi que saiu China 11, que é China com X, XINA 11, e acho que saiu NASD 11. Se alguém souber aí, escreve nos comentários, porque a gente não consegue guardar tudo às vezes, né? Vamos perguntar para o pessoal aqui. Vamos perguntar para o pessoal aí, desses ETFs aí, pessoal, que liberaram no Brasil, vocês estão investindo em algum? Bota aqui nos comentários aqui, eu quero ver a opinião de vocês. É isso, acertamos. É o NASD 11, tem o Tech, estão falando que tem o Tech 11, tem o China 11 acertando também. Tamo bem de lição de casa, então. Mas conta aí, ô Breia, como é que tá agora que você está na parte de Wealth Management, como é que tá sendo essa experiência aí? Tá legal pra caramba, assim, foi sempre o que eu mais gostei de fazer na vida, que tem a ver com gestão, né? Tem a ver com você analisar ativos, fazer alocação de portfólio, e tem a ver com lidar com o cliente, que é uma coisa que eu também sempre gostei na vida, né? Então, você teve essa experiência aí, estando numa dos grandes centros de gestão de patrimônio do mundo, se talvez o maior, né? Não sei, mas deve ser um dos maiores, né? Claro, e com clientes que são ultra high, né? Que são clientes muito sofisticados, e a gente está aqui num projeto legal, porque a gente está tentando fazer de uma forma diferente. O mercado se desenvolveu nos últimos 5 anos muito, talvez o que não se desenvolveu nos últimos dos 15 para trás ali, né? Eu estou com 16 anos de mercado financeiro, acho que os últimos 5 o mercado se desenvolveu muito, se desenvolveu com algumas distorções, é claro. Primeiro lá os bancos sendo atacados pelas corretoras, né? Depois as corretoras com esse modelo de oferecer produtos de prateleira, competitivos e tal. Uma indústria também de assessores, agentes autônomos, que cresceu muito nos últimos anos, e a gente está indo talvez para um terceiro estágio agora, que é a diferenciação, né? Os bancos nadaram de braçada por muito tempo, oferecendo produtos caros, ruins, e dando um serviço ruim também para o cliente. As corretoras se reinventaram esse mercado. Eu acho que agora a gente está numa terceira onda, então o desafio aqui é tentar oferecer para os clientes um serviço de gestão de patrimônio diferente do que já tem sido feito, né? Então, mais transparente, mais alinhado com o cliente. Eu gosto muito da ideia de você ter um modelo de fee-only, não de fee-based, né? Um modelo onde o cliente sabe exatamente quanto está sendo cobrado, tem uma taxa que é fixa ou é variável, mas é uma taxa que ele sabe quanto é, e tudo aquilo que a indústria distribui e paga de comissão, isso volta para o cliente, ou seja, não há nenhum incentivo do gestor, do planejador financeiro em querer empurrar aquilo que dá mais comissão, etc. e tal. Então, isso é o que a gente está tentando fazer agora. A gente bateu essa semana R$1 bilhão de assets under consulting, né? Recursos que estão sobre as nossas recomendações, e a ideia é até o final do ano a gente chegar em uns 2,5 bi, 3 bi, vamos ver. Estamos correndo atrás aqui para montar um negócio bem legal, né? Breu, interessante o que você está falando. Aqui esse mercado ele é muito competitivo e muito sofisticado de family office. Na Suíça é proibido ter retrocessions, não sei como é que fala em português, esses rebates. É proibido ter. Tudo que for de rebate é obrigatório ser passado para o cliente. E é obrigado a ser tudo transparente, tem que dizer para o cliente quanto é que você cobra, etc. e tal. Eu tenho alguns clientes grandes de consultoria e que me falam que são super insatisfeitos a situação atual no Brasil, que trabalham com os bancos
e às vezes falam com alguns family offices que têm sérios conflitos de interesse, que as coisas não são transparentes, eles não têm acesso a saber todos os produtos do banco, é só o que, por exemplo, o banqueiro decide mostrar para ele, as taxas não são transparentes. Então, é um mercado muito ineficiente ainda para o Brasil, acho que tem grande potencial ainda para atacar nisso aí, principalmente se oferecer, como você falou, algo que seja transparente, algo que tenha os interesses alinhados com o cliente. E majoritariamente, que entenda de offshore. Tá? Pouquíssimos sabem de offshore, que é um mercado que o brasileiro, em geral, ele tem pouco dinheiro fora ainda. Comparado ao mexicano, o mexicano ele vai ter, o mexicano rico, tá? De ultra high, ele vai ter uns 2/3 fora do México, o brasileiro tem menos de 1/3 fora. Então o mercado, e isso tem crescido muito, porque a base ainda é muito pequena. Então acho que quem consegue se diferenciar... Deixa eu aproveitar de fazer uma pergunta que já me fizeram várias vezes e eu não soube responder, né? A gente aqui acaba recomendando algumas corretoras para você fazer um investimento nos Estados Unidos, que é a maior economia, onde, enfim, estão as grandes empresas, onde está tudo listado, etc. E aí a gente acaba falando muito da Interactive Brokers, a gente também acaba falando muito da Avenue, que faz um trabalho aí muito legal para os brasileiros. Mas as pessoas me perguntam assim, mas eu quero morar na Europa, ou eu vou morar na Europa. Que corretora pro varejo, né? Eu cheguei a indicar em algum momento DEGIRO para algumas pessoas, porque era uma coisa que eu lembro da DEGIRO há 4 anos atrás, quando eu ainda estava morando fora. E algumas corretoras portuguesas, mas que Portugal é um país muito pequeno e pouco sofisticado. Que outras opções para as pessoas que querem morar fora, querem ter seus investimentos talvez com uma relação mais próxima da Europa do que dos Estados Unidos? O que você indicaria? Você tem alguma sugestão? Mas por que a corretora não pode ser a Interactive Brokers? Na verdade, assim, é isso que eu expliquei, né? Você pode, numa Interactive Brokers da vida, você consegue abrir a conta em dólar e você pode deixar uma parte em euro, você pode deixar uma parte em ien. Não, você abre em euro mesmo. Eu tenho conta na Interactive Brokers, a minha conta é em franco suíço. Ah, tá. Aí você abre na Interactive Brokers Europa, então é isso. Não necessariamente. Assim, é isso que eu estava falando, porque no Brasil você vê essas barreiras geográficas que elas não existem. É porque o Brasil ele segura tudo. O dinheiro ele é global. Eu mudo de um lado para o outro sem qualquer burocracia. Então, a minha conta é nos Estados Unidos, mas eu faço aporte em franco suíço. A minha conta é em franco suíço, ela está lá nos Estados Unidos, ou pode ser, ela tem uma subsidiária na Inglaterra também, então não tem problema. Assim, eu não sou afiliado à Interactive Brokers, então tudo faz como tanto fez. Mas você pode ter conta onde que você quiser. Tem o Saxo Bank na Alemanha, você tem a DEGIRO, como você falou, você tem Trading 212, que também é na Inglaterra, que é zero fee. Pode ser em qualquer lugar do mundo, pode ser a eToro do Israel. Eu acho que a dúvida das pessoas está relacionada com a questão do tipo, tendo a conta nos Estados Unidos, se eu precisar mandar euro, eu vou perder na conversão, ou se eu precisar para os gastos do dia a dia, eu consigo ter um cartão de débito para usar. Acho que as perguntas estão mais relacionadas a se vai virar uma conta só investimentos, pode ser uma conta também para banking, né? Sim. Mas aí é diferente. A Interactive Brokers ela é uma corretora de investimentos. Ela não é, até onde eu sei, ela não tem cartão para você ir gastando. Nunca pesquisei. Mas não tem essa conversão. Vou mandar em euro e vou gastar com câmbio. Não, você manda em euro e vai ficar lá em euro. Tal. Você pode abrir em diversas moedas. Tá perguntando, TD Ameritrade também dá para ter conta em euro? Não. TD Ameritrade só em dólar. Certo? Mas aí... Oi. Não, termina aí. Eu quero fazer uma pergunta depois para você sobre criptos, que é uma coisa que todo mundo pergunta aqui. Manda aí, manda bala. Vamos aí. Assim, o mercado deu uma bela de uma azedada aí nas últimas semanas. Queria saber qual que é a tua visão em relação a isso. E também, claro, se você puder abrir aí um pouco das suas apostas, né? O que você gosta, não gosta. Mas, pessoal, fica tranquilo que a live vai ficar salva, tá? Então, a Babi e o Fabião estão perguntando aqui, a live vai ficar salva sim.
Então eu queria saber um pouco da tua visão do que aconteceu com criptos aí nas últimas semanas e o que você olha, olhando daqui para frente, quais são suas apostas, se você puder falar, claro. E eu sei que você tem um serviço que você dá suas recomendações para clientes, então aquilo que você puder falar. Em 2021, o Bitcoin caiu 40% desde o dia 14 de abril, certo? 40%, uma queda expressiva. Mas no ano ainda está uma alta de 25%. Desde o início de 2020, a alta é de 433%. Então, ou seja, quem já conhece pelo menos há 6 meses, quem já investe há pelo menos há 6 meses, está ganhando 25%, que é muito mais do que qualquer bolsa. Agora, quem entrou desde o dia 14 até aqui, um pouco mais de um mês, está perdendo. Então, esse aqui é o ponto. Assim, nada anda em linha reta. As coisas sobem, as coisas descem. Certo? Então, qual vai ser o preço do Bitcoin daqui a 2 semanas? Não tenho a mínima ideia. Acredito que daqui a 2 anos estará maior do que hoje? Acredito que sim. Então, como é que eu faço para me posicionar quanto a isso? Eu tenho meus investimentos em Bitcoin, então determino quanto que eu gostaria de ter em Bitcoin e faço aportes periódicos, simples assim. Não tem muito do que Mas você faz isso você faz um crypto picking ou você investe Sim. em ETFs? Não. Na verdade, eu invisto em cripto em diversas maneiras. Eu tenho um ETF na bolsa, tenho mais de um ETF, na verdade. Eu invisto em fundo de mineração do meu amigo Rudá. Invisto em criptos normais, invisto em protocolos de DeFi, faço yield hacking, faço porção de coisas em DeFi ali dentro. Então, e tudo isso. Isso eu nem sei o que é. O Breia é o futuro, cara. É o futuro. Isso é uma revolução que está acontecendo que pouquíssimas pessoas têm a capacidade de entender até então, e é por isso que pouquíssimas pessoas estão nisso que ainda pagam os APY, que são o Annual Percentage Yield, que é a taxa de rentabilidade média anual, altíssimos, porque ainda tem pouca gente olhando. Qual que é essa revolução que está acontecendo aqui? A gente trabalha em mercado financeiro, a gente sabe como é que é. O jogo, ele é enviesado para grandes investidores institucionais, não tenha dúvida. Quem tem mais dinheiro tem mais informação. Quem tem mais informação no mercado financeiro ganha mais dinheiro. E tem uma série de operações que são restritas a investidores institucionais, que você precisa de um tamanho gigantesco para entrar naquilo ali. São regulados, etc. E tal. Por exemplo, fazer CDS. Você tem que botar 10 milhões de dólares de colateral no negócio desse. São pouquíssimas pessoas que conseguem fazer isso. O mundo de DeFi, finanças descentralizadas, vem para democratizar as finanças. Você não precisa de um agente regulador, você não precisa de um intermediário, você não precisa de uma corretora para dizer que você não pode fazer isso. Não, o mercado dá as regras ali, tem protocolos inteligentes, contratos inteligentes. Contrato inteligente é o quê? Se A faz X, B faz Z. O que isso quer dizer? A rede Ethereum, que é a segunda maior blockchain do mundo, logo atrás do Bitcoin, ela é diferente do Bitcoin, pela qual é permitido criar contratos inteligentes. Então, dessa maneira, como é que funciona? Por exemplo, você consegue criar um site, certo? Então, tem um browser chamado Brave, certo? Nesse Brave, tem uma série de anunciantes, como todos os sites. E aí, esse Brave, ele vai receber dinheiro dos anunciantes e vai repassar para você como usuário. Ele está democratizando a captação de dinheiro de anunciantes. Olha que interessante um negócio desse. E vão te pagar como, Bre? Vão te pagar em cripto. Como? Você tem a sua carteira digital que você coloca lá, ele vai ficar armazenado e a cada mês ele vai coletando os dinheiros que foram de anunciantes que você viu, os anúncios que você viu, que você interagiu e te paga. Olha que negócio magnífico um negócio desse. Começa a te dar Mindê, papai. Exatamente, Mindê, papai. E aí as finanças descentralizadas, elas entram de um ponto que é o seguinte. Quando você vai numa corretora e você está comprando ações do Banco do Brasil, tem que ter um vendedor. Quem é esse vendedor? Normalmente é um fazedor de mercado, é um market maker. Vai ser uma grande instituição financeira que conhece vários outros agentes do mundo e vai ficar movendo a ação do Banco do Brasil para cá e para lá e cobrando um FII em cima disso, certo? Quando a gente traz para o mundo das criptos, você pensa, olha, hoje eu estou achando Bitcoin muito caro. Eu não quero Bitcoin, eu quero Ethereum. Tá, então as pessoas podem utilizar a Binance, a Coinbase, a Mercado Bitcoin, o Bitcoin Trade, assim por diante, que são corretoras centralizadas. Você precisa que ela funcione tudo bem, tudo direitinho, que a sua conta não seja bloqueada para participar.
No mundo de finanças descentralizadas, tem um site que foi criado dentro da rede Ethereum, um protocolo dentro da rede Ethereum, onde pessoas vão lá e vão depositar 50%, vamos supor, eu tenho $1.000 em cada, em Ethereum e em Bitcoin. Gosto dos dois, acredito que vou segurar para o longo prazo. Sou indiferente se eu tenho mais de um ou do outro. Então, por que não monetizar em cima disso? Então, vou e coloco dentro numa pool de liquidez, certo? Então, não preciso mais ter um market maker. Quem vai prover a liquidez não é mais o market maker, é essa pool. E coloco $1.000 de Ethereum e $1.000 de Bitcoin. Quando alguém no mercado, qualquer pessoa, for lá e eu quero comprar Ethereum agora e vou comprar Ethereum e entregar Bitcoin. Então, a pool vai entregar Ethereum para esse cara e vai receber Bitcoin dele, certo? E aí a pool vai ficar mexendo, certo? Só que normalmente, quando isso acontece, quando há muita demanda para comprar Ethereum, o preço do Ethereum sobe em relação ao Bitcoin. Então, nesse momento, como essa pool tem que ficar 50%, 50%, vai aparecer uma oportunidade de que muita gente está olhando, nessa pool aqui, o preço do Ethereum, ele está, sei lá, só $1.000, enquanto que no mercado está $1.200. Vou começar a comprar muito Ethereum ali, porque eu compro barato e vendo em outro lugar. Então, o preço dentro dessa pool vai se normalizar ao mercado, certo? E aí, apesar de que nesse momento eu tenho mais Bitcoins do que eu tinha Ethereum no início, em dólares, o valor ainda é 50%. E quem que ganha com isso? Quem proveu, não sei, proveu. Quem botou dinheiro ali dentro vai receber FIIs. Cada transação é, sei lá, entre 0,20% e 0,30% que o participante lá, o usuário que foi lá, estou comprando e vendendo, ele paga. E quem recebe esse 0,20, 0,30? Eu que dei a liquidez ali dentro. Eu virei o fazedor de mercado. Olha que interessante, o Breno está falando evento gratuito do Andrei sobre DeFi. Na semana que vem, pessoal, vou fazer uma aula sobre isso, viu? Tem um link na minha bio gratuito para vocês se inscreverem lá, uma aula de DeFi. Então, Breno, isso é revolucionário, cara. Você virou um fazedor de mercado. Olha isso. Isso é só a ponta do iceberg. Tem muito mais que você pode fazer isso. Empréstimos. Você pode ser o garantidor de que o protocolo vai continuar a funcionar. Então, você vai receber outros benefícios. Uma porção de coisas que você pode fazer. E o mercado institucional já está começando a acordar para isso também. Já tem um protocolo, um dos grandes protocolos de empréstimo chamado Aave, que vem do finlandês, que chama Fantasma. Para quem está assistindo aqui não sabe, se chama Fantasma no finlandês. Que ele já está começando a criar essas pools de empréstimos separadas para instituições, a investidores institucionais, segregados. Está trazendo o mundo institucional para isso. Porque, como tem muitas ineficiências ainda, o potencial de retorno é gigantesco para isso. Então, cara, isso aí, independente da volatilidade do Bitcoin, que vai continuar a ser alta por bastante tempo, esse mercado é revolucionário. Você falou que você tem uma aula gratuita, quando que é? Quinta-feira da semana que vem, dia 17. Que horas? Aí vai ser às 19 horas de Brasília, mostrar como é que funciona todos esses protocolos aí. Tem um conceito chamado stablecoins. O que é o stablecoin? É um token na rede Ethereum, seja onde for, que é pareado ao dólar. Ele fica 1 para 1. Às vezes, como ele flutua, ele pode ficar 1,01 ou 0,99, mas sempre pareado ali perto do dólar. E aí, poxa, olha aí que legal, eu já não estou mais com aquela volatilidade que tem das criptos, certo? Então, tá pareado ao dólar. Eu vou e te empresto, Breia. Porque tu tá precisando reformar a tua casa, tá precisando comprar um carro, te empresto por 10% ao ano. E aí falou, porra, 10% ao ano monetizando, a minha dinheiro na conta tá rendendo zero. E 10%, a nível de hoje, é conservador. Hoje você consegue tirar 20%, 25% em dólar, sem ter a volatilidade da moeda. Vai ficar por muito tempo? Não, não vai ficar por muito tempo, porque quanto mais pessoas entrando nisso aí, menor tende a ser a remuneração. Sim, sim. E você tem algum conteúdo gratuito aí para quem quer começar a entender mais sobre criptos nos seus conteúdos ou não? Essa aula mesmo, isso aí vai ser... Vai ser a aula. Vai ser exato, a aula. Exato. Tá. Então, o pessoal se inscreve lá no meu link da bio. Eu não manjo absolutamente nada sobre esse assunto. Quer dizer, eu sei, male eu entendo o Bitcoin e Ethereum, já estudei também bastante. A minha opção acaba sendo, dado que eu não consigo entender tudo, é participar do mercado. Então, a minha opção para investir hoje em criptos é através do ETF. Basicamente, o ETF te dá... você nunca vai dar aquela puta porrada, mas o ETF vai refletir
o crescimento desse mercado e vai premiar Sim. aqueles ativos que são os ativos vencedores, porque o ETF ele vai se renovando, né? O índice ele vai se renovando a cada 3 meses, como é o caso do Hash 11. Então, as criptos que estão ganhando mercado, ganhando expressividade no mercado, vão atualizando e, eventualmente, as outras criptos vão morrendo pelo caminho e aí você vai participar, né, do crescimento do mercado como um todo, que é a mesma forma que você pode operar outros mercados, né? Então, se você gosta muito de videogame, se você gosta, se você está preocupado com saúde mundial, você pode comprar ETFs de videogames, da indústria de indústria de saúde, ETF de natural resources, né? Tem os ETFs de água que são legais também. Isso no Brasil, é? Isso que você está falando, é no Brasil? Não, isso fora, isso fora. Ah, Eu tá. compro fora. Eu compro Uhum. fora. O que eu queria te perguntar é, assim, hoje, né, como que está a tua alocação, ou mais ou menos assim, como que você divide, ou como que você recomenda que uma pessoa deveria diversificar a sua alocação entre renda fixa, bolsa, alternativos e tal? Dá um pouquinho do panorama de como que é o teu processo de alocação, né, que eu acho que é legal falar aqui. Bacana. Eu quero perguntar aqui se tem alguns membros da comunidade Nose aqui. A gente tem um pessoal que faz parte da minha comunidade que eu abro a minha carteira lá, Brea. Essa carteira eu criei com foco da minha filha. Então é um foco bem de longo prazo, com um apetite de risco grande. Então, por que eu estou começando com isso? Porque qual é a melhor alocação? Vai depender de cada pessoa. Aí o grande Andrigo, a Letícia, a Júlia está por aí. Então vai depender de cada pessoa. É aquela analogia assim, eu vou no supermercado, o que eu compro, Breia? Cara, depende, né? Depende do que você quer. Então, essa carteira é pensando no longo prazo, para alguém que não precisa desse dinheiro, então vou meter risco ali. Às vezes tomo uma porrada na cabeça em alguns negócios bem arriscados, e às vezes ganha muito em outro lado. Então, buscando esse equilíbrio. Então, a maneira como eu penso na criação disso é como eu comentei. Olha, eu vejo os mercados que mais crescem e os maiores, Estados Unidos e China. Então, acabo tendo bastante exposição a esses dois lados. Reconheço os riscos e as oportunidades. Entre renda fixa, alternativo e ações, acredito que para o longo prazo, ações têm um melhor perfil. Então, vou ter mais em ações do que nos outros. Vou ter zero em renda fixa? Não vou ter zero em renda fixa. Vou ter alguma coisa, muito embora as taxas de juros sejam muito pequenas. Vou ter coisas em alternativos? Sim, porque eu quero reduzir a correlação com renda fixa e ações, certo? Então, acabo tendo majoritariamente nesses pontos de pensamento aí. E na seleção dos ativos em si, em cada uma dessas caixinhas, por conta que é um perfil agressivo, eu primo muito mais naqueles que têm um potencial de crescimento muito maior do que pagamento de dividendos, certo? E potencial de crescimento, mesmo que perca muito. Então, por exemplo, eu tenho na carteira Nose os 5 fundos da ARK, certo? E eu sempre... 5 fundos Desculpa, não cortou. ARK é um ETF que faz gestão ativa nos Estados Unidos da Cathie Wood, que para mim é uma das pessoas que eu acho que mais aprendo bastante com ela. A maneira como ela pensa é algo que me identifico bastante. E faço aportes periódicos. E montei essa carteira, Breia, em setembro do ano passado. Por conta que eu acho que foi quando a gente começou, e esses fundos, porque eu acho que eles investem em revolução de genoma, inovação tecnológica, coisas que são relacionadas a mudanças tecnológicas que eu imagino por longo prazo. Então vinha subindo muito bem. No início desse ano, quando começou a haver uma rotação do growth para value, de crescimento para valor, esses fundos tomaram na cabeça, assim, menos 25%, menos 30%. Então, eu estava consciente que isso seria um risco. Sabia que ia acontecer naquele momento de jeito nenhum, não sabia que ia acontecer essa mudança. Mas o percentual que eu coloco dentro desses fundos é relativamente pequeno ao que eu coloco no S&P 500, é menos da metade, por exemplo. Então, muito embora tomar na cabeça, não representa tanto dentro do meu portfólio. Então, isso é fazer uma gestão de risco dentro do seu portfólio. É você imaginar, se as coisas derem certo, quanto que eu estaria ganhando? Se as coisas derem errado, quanto que eu estaria perdendo? E busco um equilíbrio entre esses dois pontos. Certo? E isso tudo que eu estou falando pode ser aplicável para a pessoa morando em qualquer lugar do mundo. Você morando no Brasil, essas 197 pessoas, 201 pessoas que estão nos vendo aqui, podem fazer isso também. Entendeu? Você não precisa de muito dinheiro para fazer isso. Hoje com ETF, poxa, você consegue fazer pouco.
Sim, sim, sim. Eu acho, assim, a minha sugestão, pessoal, é o seguinte, todo mundo, né, deveria ter aqui no Brasil uma corretora completa, de qualidade, existem várias opções. Os primeiros passos, claro, é sempre você montar uma reserva, você procurar investir em proporções entre as classes de ativos que sejam compatíveis ao nível de risco e experiência que você tem. Se você nunca investiu em bolsa, comece com 10, 20% e vai aumentando ao longo do tempo. Vai experimentando algumas classes. Eu acho que até isso é legal, né? Eu lembro quando, em 2010, eu fui trabalhar numa corretora que era muito forte em tesouro direto. E eu sempre fui do mercado de equities, então eu não sabia nada de tesouro direto. O que eu fiz? Eu peguei R$ 1.000 e comprei R$ 1.000 de cada título do governo, de cada série. E comecei a acompanhar aquilo. Isso me forçou a toda semana entender mais sobre aquele assunto e entender também como é que aqueles ativos se comportavam à medida que o mercado chacoalhava. Dito isso, acho que as pessoas têm que procurar, né, em alocar os seus recursos da maneira que tenha mais a ver com o seu perfil. Não existe uma receita de bolo pronta, depende muito de um a um. Não existe pessoa melhor para cuidar do seu dinheiro do que você mesmo, ou pelo menos você tem que estar num nível intelectual razoável para ter uma discussão boa com o seu assessor, ou consultor, ou planejador. E eu acho que todo mundo deveria, sim, ter uma alocação em ativos que não em reais. Então, o americano, ele não tem 100% do dinheiro dele nos Estados Unidos. O europeu, muito menos. Deve ter boa, aliás, até talvez mais dinheiro fora, o investidor, eu digo, né, mais sofisticado, mais dinheiro talvez nas economias como China, Estados Unidos, do que na própria Europa, que é um continente que tem poucas opções, enfim, um negócio mais ligado à velha economia. E o brasileiro, principalmente por a gente ser o Brasil, pelos problemas que a gente tem aqui, da nossa moeda, política, agora com essa abertura, com essa possibilidade de você investir fora de uma maneira muito mais fácil, né? Até 5 anos atrás, para você investir fora, você tinha que fazer uma declaração, era um saco. As corretoras lá fora não aceitavam o brasileiro, você tinha que ter muito dinheiro, então começava com 200, 300 mil dólares, até $1 milhão, dependendo. Hoje, com poucos cliques, sendo um brasileiro, você consegue ter investimentos fora. Com a vantagem de que os BDRs agora, né, abriram para o varejo, então você consegue investir em ativos fora. ETFs de BDR, ETFs aqui também que investem fora, BDRs de ETFs, que eles também criaram aqui, e também, mesmo fundos de gestão ativa. Então, você tem fundos de renda fixa global, fundos de ações global, fundos multi-estratégia. Hoje, o mercado, quer dizer, nos últimos 18 meses, o mercado evolui muito, então tem uma opção gigantesca para você diversificar o seu patrimônio, não ter todo o seu dinheiro num lugar, né? As pessoas têm o ser humano, né, tem esse problema de querer acertar a grande tacada, de criar um portfólio 100% blindado, de que tudo só vai subir e tal. Não existe isso, né? Você precisa compor um portfólio que seja razoavelmente diversificado, e como o Andrei falou, as decisões de investimento são sempre baseadas assim, se eu tiver muito errado, quanto que eu perco? Depois pensar, se eu tiver muito certo, quanto que eu ganho? Né? Então, acho que é um pouco diferente do que a maioria das pessoas pensa. Né? Estamos nos aproximando aí para os 10 minutos finais. Queria ver se o pessoal tem perguntas. Eu acho que era legal a gente responder algumas perguntas aqui, bate pronto. Né? Tem o pessoal aqui da tua comunidade, Mindê Papai, que é a tua frase aí. Vamos ver se tem acho que você podia falar sobre um assunto que eu acho que você fala bem aí, bastante, que é o risco de inflação, né? A gente está falando de risco de inflação. Aqui, o risco de inflação no Brasil nunca deixou de existir, né? Quando a inflação está baixa, o pessoal fala, agora finalmente. Ela parece o Usain Bolt, né? Você acha que você está na frente, mas daqui a pouco ela passa voando. Então, eu queria saber qual que é o teu cenário aí, tanto pela inflação aqui, lá fora, qual que é o risco de que a inflação descontrolada poderia trazer. Ô, Bre, me faça um favor, por favor, dê um abraço na Marília depois, eu sou um fã do trabalho dela e ela fala muito bem também sobre isso que você falou de renda fixa e inflação. A inflação,
brasileiro é um problema histórico, né? Quantas décadas tem esse problema histórico, e o nível de inflação que a gente vive hoje é ínfimo ao que o brasileiro era acostumado. Então, quando a gente vê inflação de 8%, nas décadas de 80, de 70, seria, nossa, milagre econômico brasileiro. O que é curioso para você ver como as coisas mudam muito rápido, né? Só que hoje a inflação mundial ela é muito menor do que era na década de 70 e 80, certo? Então, hoje nós temos uma inflação de 8% versus o resto do mundo. Agora, nesse momento, é um pouco maior, mas em média 2%. E os juros brasileiros em 3,5%, então você tem um juros negativo no Brasil. Olha isso, né? Você perde dinheiro deixando dinheiro na renda fixa. Isso que é o grande problema. E majoritariamente no Brasil passa por conta de desequilíbrios nas finanças públicas. Gasta mais do que arrecada, é simples assim. Mas os Estados Unidos gastam mais do que arrecadam. O Japão gasta mais do que arrecada. A Inglaterra gasta mais do que... Sim, mas eles são moedas fortes, têm demanda natural para a sua moeda. O Brasil não tem, infelizmente, não tem uma demanda natural para o real. Os países não emitem as suas dívidas em real. Os países emitem dívida em dólar, em euro, em ien japonês, assim por diante. Então, quando há esses desequilíbrios econômicos, acaba gerando uma inflação, certo? E no Brasil, é por isso que sempre se fala muito, precisa primeiro controlar a parte fiscal para trazer essa calmaria, certo? A maneira como o mercado está precificando hoje, assim, você vê os títulos de renda fixa de 2 anos pagando 10, 11, 12% por ano, eu acho um pouco exagerado para o que eu vejo para o futuro. Eu não acredito que nos próximos 2 anos teremos inflação no Brasil próximo de 10%. Eu acho que esses 8% agora, eu acredito que isso seria mais próximo de 5, 6, 8, eu acho bastante exagerado. Mas tem subido, né? Então a gente tem que ficar de olho no Brasil, tá? Mundo afora, uma coisa que aconteceu, é muito importante ressaltar, nós tivemos uma séria pandemia que ainda estamos vivendo, né? Mas foi um choque econômico muito forte no ano passado. Tudo parou. Isso foi, assim, nunca teve nessas medidas, né, de o mundo inteiro parar. Né? Tivemos a gripe espanhola, etc., mas não de um mundo inteiro parar. E isso trouxe uma disrupção nas cadeias produtivas de consumo e oferta. Então, os preços ficaram deflacionários no ano passado. Agora, com o advento das vacinas, 75% da população do Reino Unido está vacinada, nos Estados Unidos, mais de 50% com as 2 doses e assim por diante. O consumo está vindo forte. Teve dinheiro jogado na mão das pessoas nos Estados Unidos. Cheque, tá aqui, ó. Tantos mil dólares para você. Então, obviamente, essa demanda reprimida das pessoas aumenta e, comparado a 12 meses atrás, é muito maior. Então, é por isso que a gente vê hoje o CPI saindo hoje 5%. E aí, muita gente fica preocupada. Olha, injetaram muito dinheiro, a dívida pública explodiu, a base monetária explodiu. Isso não dá certo, essas políticas estão completamente erradas. Em teoria, esse pensamento é 100% correto, concordo bastante, só que na prática é bem diferente, certo? Primeiro, como eu comentei, existe uma demanda para o dólar, certo? Os Estados Unidos é a maior economia do mundo, quer queira ou quer não. A gente vê o Japão com dívida pública passando de 200%, 220% há anos. Ninguém está nem aí, porque é a moeda forte. Os Estados Unidos estão um pouco mais de 100%, certo? Então, do ponto de vista da dívida em si, apesar de ser uma loucura, pouco importa, contanto que os Estados Unidos têm essa demanda. Do ponto de vista de inflação, todos os números que estão saindo fortes, um pouco acima da estimativa, eles tendem a mostrar que nós estamos chegando num pico de inflação e nos próximos meses começar a reverter. Primeiro, porque a base do ano passado era baixa, certo? Segundo, porque estamos, ao que indica, nos aproximando do pico das commodities, certo? Tanto na parte de petróleo como minério de ferro. A China já está vindo esmagando especulação em commodities, não quer que as commodities sigam, e a China é a maior consumidora de commodities do mundo. Se ela não quiser, o preço não vai disparar, certo? E terceiro ponto que a gente vê é que uma boa parte dos itens que subiram muito nos Estados Unidos são coisas eventuais. Compras de carros usados, renovação de casa. Isso não é algo que você está fazendo sempre, você faz uma vez a cada 3 anos, a cada 4 anos. Então, por isso que, apesar dos números estarem saindo forte agora de inflação, o mercado de renda fixa, ele está caindo os juros nos Estados Unidos. Chegou a bater 1,75% em abril, o título de 10 anos, e agora está em 1,50%. Porque eles estão olhando para frente e falando, aparentemente o Fed tem razão. Desconfiamos bastante, mas aparentemente tem razão e
eles têm muitas maneiras de controlar, de esmagar essa inflação se necessário, ou a curva de juros se necessário. Então, o mercado está começando a sair dessa retórica pouco a pouco de que vai haver hiperinflação. Eu acredito que continuaremos ainda a ver uma inflação maior do que o desejado de 2% nos Estados Unidos, que é justamente o que o Fed quer, para compensar o período que ficou abaixo de 2%, porque eles querem a inflação média de 2%. Mas uma coisa que eu aprendi ao longo desses 13 anos de experiência no mercado financeiro é não lute contra o Fed. Isso aí cara, quantas vezes eu já vi o mercado tentando lutar contra o Fed e o Fed vai lá e bomba, esmaga todo investidor que vai lutar contra. Então, não lute contra o Fed e don't bet against America, né? Never bet against America, né? Que nem o Buffett disse, né? Os caras lá são muito, assim, as melhores empresas, são muito dinâmicos, a economia está saindo agora já do buraco e já está praticamente com falta de mão de obra, né? Assim, vai ser uma... É claro que teve uma injeção de dinheiro nunca antes vista, né? Vamos ver como é que vai ser essa desalavancagem aí dos balanços dos bancos centrais, né? Cara, eu lembro muito em 2014, quando começaram a falar muito do tapering nos Estados Unidos, que era a mesma coisa, ele alavancou muito, etc e tal, e tinha uma preocupação enorme, como é que eles vão reduzir o tamanho disso? A única coisa que o quantitative easing faz é deixar rico mais rico. É simplesmente isso. Deixa rico mais rico. É só você olhar o preço das bolsas, lá para cima. A população ainda média. E assim, o que eu acho que as pessoas também deveriam entender é que você tem a possibilidade de investir nas empresas mais ricas, né, as empresas que ganham mais dinheiro. E uma forma de você se proteger, né, do que está acontecendo, né, com essa alavancagem toda do mundo, é você ter ativos reais que são capazes de crescer, gerar lucro, repassar preço, que você acaba fazendo isso através, claro, de ações, tanto no Brasil quanto fora. Eu estava vendo hoje, né, que o Brasil, essa última semana, estavam revisando o PIB para cima no Brasil. Ainda assim, no Brasil, a gente vai crescer menos do que os desenvolvidos e menos do que os emergentes. Ou seja, o Brasil tem um problema gigantesco. Assim, é claro que a gente pode ser surpreendido para cima. Na verdade, historicamente, se você pegar focos de janeiro e o que acontece no final do ano, as curvas são sempre assim, né? O começo do ano está todo mundo sempre muito otimista e o final do ano vai fazendo assim. Então você pega as estimativas de todos os lugares, isso não é só no Brasil. Então, assim, eu acho que a gente veio de uma base muito deprimida, é claro. Então, os 12 meses vai ficar bonito aí de algum tempo, mas a verdade é que a gente pode ainda estar muito devagar comparado ao resto do mundo. E eu acho que faz sentido, sim, ter sempre uma exposição em dólar, R$5. Eu não sei se é o fundo, eu não sei acertar fundos. Dado que eu não sei acertar fundos, é melhor eu me expor a alguma coisa. Então, acho que vale a pena sempre a gente ter alguma exposição e fazer de maneira fracionada. Ô, Breia, você fez uma pesquisa com a sua audiência aí sobre a eleição, né? Então, segundo a sua audiência aí, o Bolsonaro vai perder ano que vem. O que você acha? Como é que você está vendo isso aí? Os seus clientes, o que eles têm dito aí? Não sei, eu acho que a minha audiência está muito... Até comentaram lá, falaram, sua audiência é Faria Limer, que usa sapatênis e toma Moscow Mule na Vila Mariana. Cara, assim, o pessoal da Faria Lima não vai até a Vila Mariana, o pessoal vai andando aqui nos botecos do Itaí, já errou, né? Mas, assim, eu não sei de verdade, tá? Eu acho assim, eu acho que o risco Lula, eu acho que é baixo, tá? Eu acho que é baixo. Acho que o Lula não ganha. Olha, tá com o olhinho de criptoloucos. Acho que ele é assim, apesar da nossa amostra aqui falar que ele perderia em todos os cenários, menos contra o Lula, eu acho que ainda ele é muito forte para o ano que vem, porque eu acho que ele também vai ter um ano com a economia se recuperando, volta de emprego, que isso é muito forte no ano da eleição, né? O ano da eleição, geralmente a economia ajuda muito. Minha opinião aqui, eu gostaria, apesar de ter votado nele, apesar de ter confiado no governo,
Não gosto da postura, acho que a gente não está no momento de mundo para uma pessoa ter uma postura dessa, não entender que ele não pode ter posturas as coisas que ele faz. Mas eu acho, não sei, eu não descartaria uma terceira via, mas eu vejo que o político, os partidos políticos no Brasil não conseguem, brigam até dentro do próprio partido, então são muito fracos. Eu estou me desconcentrando aqui com essas carinhas aí que você está fazendo. Mas, cara, eu queria te agradecer aí pelo tempo, foi uma aula, é sempre uma aula falar com você, aprender mais sobre as coisas que você acompanha aí de fora, uma visão diferente do que a gente está aqui acostumado, muito bitolado e com uma cabeça muito fechada em relação só às coisas que estão acontecendo no Brasil. Mas vamos marcar mais vezes. E se você por acaso vier ao Brasil algum dia, ou eu estiver aí, eu vou para Portugal agora, em julho. Não sei se eu vou até a Suíça, mas Passa Suíça, aqui, pô. a Suíça não a Suíça não faz muito meu estilo, porque é muito devagar pro meu estilo. Eu sou casado com filho, então meu estilo de vida também não é tão assim, não. Não, mas muito obrigado aí, Bre. Sempre, cara, um prazer. Eu gosto muito do trabalho de vocês, aí sempre muito sensato. Acompanho sempre o crescimento de vocês. Desejo muito sucesso. E só a última mensagem aí para o pessoal que aprender sobre criptomoedas e DeFi, a aula na semana que vem, dia 17. O link para se inscrever está na minha bio. Fechadíssimo. Obrigado, Beleza? cara. Um grande abraço aí. Obrigado a todo mundo. Belo bigode. Abraço. Falou, tchau.